Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar te explicando hoje sobre como que eu opero as opções. Sabem que a nossa taxa de acerto ultimamente tem sido muito boa. Se eu não me engano, no último trimestre ali a gente tomou, se eu não me engano, foi 4 ou foi 5 stops de mais de 50 operações enviadas no nosso canal de ações e opções. E uma das principais coisas que eu queria enfatizar para que vocês entendessem é: quando você for fazer uma operação, eu não estou desprezando outras estratégias, mas quando você for realizar uma operação aí e você está analisando aquela ação, eu costumo sempre falar, ou você vai analisar que aquela ação vai bater em determinado ponto e vai subir, ou você vai analisar que aquela ação vai bater em determinado ponto e ela vai cair. Por exemplo, alguns meses atrás eu tinha comunicado para o pessoal sobre a ação da Ambev, que é um ativo que eu costumo entrar quando esse ativo ele realmente bate na região que eu quero. Por exemplo, está aí na tela a ação da Ambev. E esse ativo é muito bom, porque como é uma empresa sólida, é uma empresa muito boa, normalmente as operações que nós enviamos é quando batem nas regiões que nós determinamos. Por exemplo, eu estipulei aí um tempo atrás a faixa de preço que a Ambev ela poderia trabalhar. Então a Ambev, ela chegando, quando você olha para trás, você começa a entender o movimento, você começa a entender o preço, para onde o preço se desloca. E às vezes, quanto maior o tempo gráfico, mais vai facilitar as suas operações. Por exemplo, a Ambev, ela está custando ela fechou o pregão hoje com 13,61, a 13,61 centavos. Então o que ocorre? Eu consigo observar aqui que ela não perdeu essa região. Quem opera índice também com a gente, quem comprou o nosso curso, entende o conceito de fractagem que a gente ensina, né? E aqui você pode observar que 13,25 é uma região boa. Por quê? Porque o ativo ele já bateu uma vez aqui, nesse candle, se eu não me engano, número 40 aqui, no dia do 24, né? No pregão do dia 24 aqui, você pode observar que ele segurou naquela região e depois ele subiu até 14,60 basicamente, e depois ele fez o 14,60 ali, aquela região de 14,80 virar uma resistência, e aí ele foi rompendo aos poucos aquela região, porém ele retornou ali para cima. E depois, lá em julho de 2022, a ação naquela tendência de baixa, ela encontrou um ponto fixo que a gente inclusive anotou aí em R$ 12,48. Ou seja, eu vou sempre procurar por compras nesse ativo, porque eu acredito que esse ativo ele é um ativo precificado. Tem ativos que eles são ativos de tendência, que aí nós utilizamos estratégias de média móvel, que são aqueles ativos como Vale é um ativo de tendência, algumas vezes também Itaú é um ativo de tendência, é uma empresa sólida, tem seu preço também, mas a gente pode utilizar em tempos gráficos menores operações de tendência, porque se você parar para analisar e você olhar o gráfico e algumas médias móveis, você vai observar que o ativo de Ambev encontra-se ali próximo da média móvel de 9 períodos. Porém, a ação de Vale, inclusive ela nem está aqui na tela, por exemplo, tanto Vale quanto Itaú, inclusive Itaú é um ativo também bom para a gente utilizar esse exemplo. Itaú, ele é um ativo também de médias móveis, onde nós gostamos muito de utilizar algumas médias móveis, porque é um ativo, ele pega muita tendência. Você vê que a faixa de tendência ali, quando ele pega, é 20%, 30%, e às vezes até mais. Você vai ver o ativo aí pegando uma boa tendência. Por exemplo, aqui no dia 18, né, você pode observar que depois que ele pegou essa tendência, o ativo subiu cerca de 40% ali em meados de julho de 2022. Então você vai ver que é um ativo que é ótimo para você operar com médias móveis, e em breve a gente vai estar explicando também em outras aulas como você pode identificar e também como operar
em algumas médias móveis que nós costumamos utilizar. E querendo ou não, pessoal, o ativo que a gente estava de Ambev é um ativo mais precificado. Ele pega a tendência? Pô, ele pega a tendência também. Porém, se você observar, as tendências deles não são tão altas. Olha só, 20%, 30%, 27% aqui. Ele teve uma queda, depois que buscou a resistência, ele teve uma queda ali de mais 20%. Porém, se você olha um pouco para trás, você vai ver que ele fica exatamente naquela região ali de resistência e de suporte. Por exemplo, nós podemos traçar uma resistência aqui na faixa dos 15,90 para 16, porque aqui foi um suporte que ele fez, né? E ali ele até segurou naquela região algumas vezes, brigou naquelas regiões, rompeu, só que depois ele voltou para a caixa, ele voltou para a sua região de preço ali justo. Ou seja, a gente consegue observar que ele entre os 12 e 30 a gente pode mirar mais em compras, o ativo pode cair cerca de 7%, porém a gente não sabe aonde exatamente vai. Então o que eu vou fazer? Eu costumo, quando a gente vai operar no médio prazo, eu costumo muito analisar alguns pontos interessantes aí. O ativo na faixa dos 12,30 eu costumo sempre procurar por compras. Eu sempre vou procurar por compras naquelas regiões, exatamente por serem regiões onde ele posso antecipar o movimento de compra. Porque não chegou exatamente nos 12,30 onde eu quero. Beleza, se você quiser comprar mais barato, aí é necessário você ter mais paciência. Aí você tem que esperar um pouquinho mais, porque aí o stop da sua operação ele vai ficar barato, então vai ficar maravilhoso. O potencial de lucro naquela operação vai ser um pouco maior e o stop vai ser muito menor, que é aquilo que muita gente quer, né? Porém, você tem que entender que o mercado tem ciclos a seguir. Quando o mercado não tem muitas notícias relevantes, querendo ou não, o mercado ele vai andar ele vai ter uma volatilidade um pouco menor, ele vai estar trabalhando numa faixa de preço menor, que aí entra você operar pelo gráfico de 15 minutos, de 30 minutos, enfim, você vai identificar alguns pontos interessantes. Você pode fazer mini regiões de onde o preço ele costumou trabalhar. Por exemplo, aqui, deixa eu dar uma olhada, olha só, aqui ó, é uma região boa, o 13,80, tá? Ele é uma região muito boa, que foi um suporte antigo, que ele fez um fundo duplo, depois ele tentou segurar, e depois o gap jogou o ativo para baixo. Então você pode identificar essas mini regiões aí, tá? E querendo ou não, pessoal, você vai chegar a negociar os ativos exatamente através das opções. Por exemplo, eu preferencialmente gostaria de pegar uma opção de call quando a ação de Ambev chegar exatamente aqui na região de 13,40, 13,40, 13,38, 13,35 ali, eu ia optar por compras, tá? E eu ia no curto prazo, você que gosta de fazer scalper, né? Então você ia procurar por vendas na região do 13,80. Isso é você traçar uma linha de preço, é você pegar as regiões onde ele mais atingiu e mais teve negociações ali, né, onde ele teve mais dificuldade para romper ou para cima ou para baixo, seja uma, duas vezes, 3, 5, enfim. E aí você especular a sua venda ou a sua compra. E aí, o que vai acontecer? Caso o ativo chegue na casa dos 13,80, beirando os 14 ali, eu posso pegar uma opção de put. Então, Igor, como é que eu faço para entrar nessa opção de put? Para você entrar numa opção de put, simplesmente você deve analisar alguns fatores. Veja quais são as ações mais negociadas da bolsa. Presta muita atenção, porque tem cara que ele não entende que, querendo ou não, o mercado muitas vezes ele manipula, porque existe o delta das opções, que o tempo pode ser passando, ela não bate no alvo e às vezes
o preço daquela opção vai sendo comido e ali a opção vai perdendo valor porque ela não se mexe, o ativo está consolidado, está perigoso. Então, o que eu sempre faço? Eu sempre compro opções a seco. Comprar opções a seco é não correr aquele risco de você ser obrigado depois a comprar as ações, né? Então eu compro opções de call e de put a seco e eu venho simplesmente nesse site aqui, pessoal, que ele é um site muito bom, que é o site do opções.net. É um site, como você pode ver aí na tela, onde eu analiso muitas coisas. Esse site aqui, ele é ótimo para você analisar as ações mais negociadas. E as ações mais negociadas vão ser as ações mais voláteis da bolsa, onde elas podem oscilar tanto para cima quanto para baixo, fazendo você comprar num ponto e sair rápido de repente no outro ponto, vender rápido, né, pegar ali 5 centavos, 6, 10 centavos, ou às vezes até menos, quem é scalper aí e gosta. E o que eu faço? Como que eu faço? Eu venho aqui em fechamento de ontem, nessa barra aqui nesse site opções.net, e eu vou observar esses pontos aqui bem interessantes. Aqui nós temos as maiores altas, maiores baixas e as ações, as opções mais negociadas. Temos aqui a opção de uma put de Petra, onde teve mais de 4.296 negócios. Então Petra N34, querendo ou não, ela é uma ação bem negociada na bolsa. Então vamos lá, vamos só fazer o teste. Nós entramos recentemente também nessa ação e nessa opção, aliás, e é uma opção muito boa para você operar, porque ela tá volátil, ela tem volume, ela tem ótimo negócio. Você pode pegar tanto opções de call quanto de put. Essa opção de put é você acreditando que a ação ela vai desvalorizar e então automaticamente a opção ela vai valorizar. Então vamos lá, Petra, vou digitar aqui no gráfico a opção de Petra N34 e aí você vai observar alguns pontos bem interessantes aí, tá? Você vai observar aqui, deixa eu colocar no gráfico de 5 minutos que fica mais fácil. Você vai observar que ela teve bastante oscilação. Você pode ver que ela veio aqui, né? A abertura dela foi exatamente aqui, às 10 horas da manhã, e às 10h05, né? E aí ela já abriu caindo 25%. Depois ela deu um estouro para cima de 65%, chegou a bater 70% aí. Ela foi muito negociada, por isso que você vê essa oscilação aqui, muita gente comprando, muita gente vendendo, o ativo ele se mexeu legal, e aí você pode ver que é um ativo ótimo para você operar, ótimo para você realizar operações de day trade e também às vezes um swing trade ali de 1 ou 2 dias, tá? Por quê? Porque querendo ou não, se você analisar essa ação, por que a opção valorizou? Como eu falei, é uma opção de put, uma opção que você acredita que vai cair. A gente em breve vai explicar para vocês também esse ponto, porque são opções de call, porque são opções de put, tá? E aí você vai identificar isso. Eu fiz aqui uma breve análise e você pode observar que essa opção, deixa eu colocar aqui no gráfico de 5 minutos também, você pode observar que a opção, ela simplesmente, como você viu, tá aqui, ó, ela abriu em baixa, né? E depois ela caiu bastante para depois subir. E aí você vai observar que a ação ela fez totalmente ao contrário, exatamente. Então a ação ela vai desvalorizar e a put, a opção de put, ela vai valorizar. Ela vai ter mais valor porque você está comprando um direito de venda. Então o direito de venda vai ficar mais caro de acordo com a ação ela desvalorizando. E como ela teve uma queda de 3% aí no início do dia, você viu que ela subiu aqueles 60% que nós citamos e depois simplesmente ela subiu de novo, depois caiu de novo e finalizou o dia numa baixa ali em relação ao pregão anterior de praticamente 2% ali, tá? Então, basicamente, quando você vê que o ativo, você acredita que o ativo vai cair, vai na opção de put, compra opção de put. O risco é menor em relação à venda descoberta e também você pode pegar uma opção de call se você acredita que o ativo vai subir, tá certo? Deu para entender, pessoal? E a gente
vai explicar mais aulas para vocês aí consequentemente, beleza?